Olá, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Prazer muito grande novamente estarmos aqui para tratarmos de um assunto muito importante, que é o nosso assunto espiritual, sempre buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É a orientação de Jesus, não podemos deixar o reino de Deus em segundo plano, em hipótese alguma, porque o reino de Deus é que nos dá a vida, o reino de Deus é que nos sustenta aqui na face da terra, e o reino de Deus é a bênção maior que nós podemos receber, que é a vida eterna, estarmos com Deus eternamente, e não podemos estar perdendo essa oportunidade que temos de salvação que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele veio do céu e veio aqui nos socorrer para podermos nos colocar em condições de estarmos fazendo parte do reino de Deus, sempre lembrando que o reino de Deus tem um rei e é ele que dá as coordenadas, e nós precisamos estar enquadrados na coordenada dele, nas regras dele, nas normas dele, obedecendo sempre os seus mandamentos para podermos estar fazendo parte da sua família. Jesus disse: meu irmão, minha irmã e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E assim é que nós temos que estar sempre andando lado a lado com Deus, sempre andando lado a lado com Jesus, porque Jesus é o nosso mestre, é ele que tem a sabedoria para nos conduzir para o reino dos céus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E a maior sabedoria é temer a Deus, respeitar a Deus, reconhecendo que Ele tem autoridade sobre nós, porque é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos sustenta, Ele que nos abençoa. Por isso, então, temos que estar sempre buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Não podemos deixar Deus em segundo plano de jeito nenhum. Ele tem que estar sempre ocupando o primeiro lugar nas nossas vidas, e o problema é que nós temos uma enfermidade chamada pecado, que tem o prazer de deixar Deus de lado. Nós queremos viver por conta própria, e isto é que é o grande problema que nós precisamos resolver antes de partirmos daqui para a eternidade. Nós não podemos querer deixar Deus de lado na nossa vida, porque se não temos prazer de conhecê-lo nesta vida, também não teremos prazer de andar com ele na vida vindoura. E isto é o grande problema que nós temos que enfrentar e resolver. E quero dividir com você aqui hoje um texto aqui da Palavra de Deus, que se encontra registrado em Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62, um fato que também mostra para nós como que nós devemos estar trabalhando para que nós possamos estar sempre enquadrados na vontade de Deus, sempre enquadrados nos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Então diz lá Lucas 9, 57 a 62, diz assim: indo Jesus e os seus discípulos caminho afora, um deles lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, um dos seus discípulos manifestou o desejo ali de segui-lo, mas queria primeiro se despedir dos seus familiares, da sua casa. E Jesus, então, ele deu essa replicada, mostrando para ele que ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás. E quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. O que acontece nessa manifestação desse discípulo é que, na verdade, ele estava, de uma forma, voltando para a casa dele, despedindo da família. Ele estava pensando de uma forma que seria de pensar duas vezes. Voltando para casa, ele poderia mudar de ideia, ele poderia mudar de decisão. E por isso, então, essa decisão que nós temos que tomar a respeito de seguir a Jesus é uma decisão que tem que ser uma decisão pessoal e muito firme, porque se trata da salvação da nossa vida.
Se trata da salvação da nossa alma. É uma decisão pessoal que nós temos que tomar. Não podemos deixar ninguém influenciar nessa decisão. E quando então alguém ouve a palavra de Deus, quando alguém conhece a verdade através da pregação do Evangelho, quando nós ouvimos a palavra de Deus diz lá que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando alguém ouve a palavra de Deus, o Evangelho da nossa salvação, e aprende como se libertar dos nossos pecados, pela fé na grande obra que Jesus realizou ali na cruz do Calvário, onde ele sofreu a punição dos nossos pecados, morreu por nós. Quando nós entendemos isso e encontramos o caminho da libertação, o caminho da cura da nossa enfermidade, dos nossos pecados, então nós não podemos vacilar e ninguém deve interferir na nossa decisão. Por isso, então, que Jesus deu aquela replicada em relação àquele discípulo que queria segui-lo, mas que queria primeiro despedir dos seus pais. Então, veja aqui que essa decisão ela tem que ser uma decisão pessoal, é uma decisão que nós não podemos estar vacilando. Por isso que Jesus também, lá em Mateus capítulo 10, versículo 37, ele diz lá: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Ninguém pode estar colocando outra pessoa acima de Jesus. Por quê? Porque Jesus é aquele que morreu por nós, ele sofreu a punição dos nossos pecados e ninguém mais tem esse poder de nos salvar, somente ele. Quando nós estivermos diante do rei, quando nós estivermos diante do juiz, nós vamos estar ali pessoalmente, tanto o nosso pai quanto a nossa mãe, nossos irmãos, irmãs, todos nós vamos comparecer diante de Deus para dar contas da nossa vida pessoalmente. E quando nós decidimos, então, colocar Jesus como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, nós estamos colocando ele ali como nosso advogado diante do juiz, é aquele que vai nos defender. Nós sabemos que o diabo é o acusador, ele vai tentar nos acusar, e a acusação do diabo, se nós não tivermos recebido Jesus Cristo como único e todo suficiente Senhor e Salvador na nossa vida, durante a nossa passagem aqui na Terra, nós vamos chegar diante do Pai, diante de Deus, mas chegar lá sem advogado, e as acusações, então, do diabo terão valor e seremos condenados. Por isso que a palavra de Deus, lá em João 3,18, diz lá: quem nele crê não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Então, quem não crer significa que duvidou de Jesus, não creu nele, não confiou no ato de amor que ele praticou ali na cruz do Calvário, em nosso lugar, e deixou então passar a oportunidade de receber o perdão dos pecados. E toda pessoa que realmente crê em Jesus, ele vai ser perdoado, e Deus sempre dá a prova de que esse perdão aconteceu, porque quando os nossos pecados são perdoados, o Espírito Santo de Deus vem e confirma com o nosso espírito que nós já somos filhos de Deus, que nós já pertencemos ao reino de Deus, e aí está a alegria da salvação, está o novo nascimento, que Jesus disse lá para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então, toda pessoa que ao receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, os nossos pecados são lavados no seu sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, onde ele morreu em nosso lugar. E assim, então, já recebemos hoje mesmo a certeza da salvação. O Espírito de Deus vem e confirma com o nosso espírito. Com Jesus também, quando ele manda seus discípulos pregar a palavra, e depois, quando ele está ascendendo ao céu, ele diz lá: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado significa exatamente isso: quem crer e for selado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo sela aquela pessoa que creu em Jesus e seus pecados realmente foram perdoados e decidiu realmente seguir a Jesus, independente da opinião de qualquer pessoa. Ele
Então, são pessoas que decidem a Jesus e realmente querem pagar o preço, pagam o preço, conforme Jesus diz assim: quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Toda pessoa que aceita Jesus, recebe ele como único e todo suficiente Senhor e Salvador, ele assume o custo dessa decisão, porque essa decisão significa não mais dirigir a sua vida pelo sistema mundano. Ele não tem um desejo mais de seguir o sistema deste mundo. Ele está afim realmente de pagar o preço de seguir a Jesus e não olhar para trás. Olhar para trás significa você querer ainda desfrutar das alegrias deste mundo. Jesus diz lá: ninguém tem que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, uma vez que nós realmente decidimos aceitar Jesus como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, nós estamos olhando agora para o futuro, não temos mais que olhar para trás. Conforme Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então agora nossa vida não é mais definida por aquilo que já passou, não é mais definida pelo nosso passado, agora a nossa vida é definida pelo futuro, nova natureza. Temos agora a natureza de filho de Deus e vamos andar como filho de Deus e agora selados pelo Espírito Santo, com a alegria da salvação em nossos corações. Então agora nós vamos ter o prazer também de estar sempre anunciando Jesus Cristo às outras pessoas, para que elas também tenham essa paz que Ele dá em nossos corações, já nos garantindo a certeza da vida eterna, já nos garantindo a vitória de podermos partir desta vida para a eternidade com toda a segurança. Essa é a alegria que Deus quer ter a respeito da sua vida, que você tenha essa decisão tomada, independente de quem quer que seja, e também tomando essa decisão e arcando com as consequências dela e colocando Deus em primeiro lugar na sua vida e testemunhando dele para que outras pessoas também tenham a paz, tenham a alegria, tenham a vitória da vida em seus corações, e que a obra de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, ela realmente foi uma obra que na sua vida teve valor. Você, crendo em Jesus, recebendo ele como seu Salvador, você está valorizando a obra que ele realizou, ele veio e morreu por você, e você aproveitou a oportunidade para alcançar a maior de todas as bênçãos, que é o dom da vida eterna. E isto é para nós estarmos desfrutando o mais rápido possível. Essa é uma decisão que nós temos que tomar o mais rápido possível, porque além de nos dar a paz interior, nos dá também sabedoria para vivermos essa vida, mesmo dentro desse sistema corrupto, desse sistema violento, desse sistema perverso, mas nós já sabemos qual é o caminho da salvação para orientar outras pessoas a encontrar também Jesus Cristo, o nosso único digno de fé. Só Ele é realmente digno de fé. A única fé que realmente nos dá a certeza, a convicção de vida eterna, que dá a prova em nossos corações, é a fé em Jesus Cristo. Toda fé fora de Jesus Cristo é porta larga que conduz à condenação. Espero que você tome essa decisão maravilhosa ao lado de Jesus, tenha a alegria da salvação e faça com que a sua vida seja para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Espero que você se inscreva aqui no nosso programa, esteja sempre conosco aqui, tratando desse assunto tão importante, para podermos estar, então, aprendendo mais de Jesus, para que outras pessoas também estejam desfrutando desse amor maravilhoso que Jesus demonstrou por nós ali na cruz do Calvário. Inscreva em nosso programa, deixe aí o seu comentário, deixe o seu gostei, não gostei, compartilhe a mensagem com outras pessoas que carecem do amor de Deus. E você que já conhece bem a linguagem do Evangelho, que já passou pela experiência do novo nascimento, espero que você nos ajude a divulgar o programa. E sempre trabalhando para que o número de salvos aumente aqui no nosso país. Quanto mais pessoas salvas, mais Deus cuidando do nosso país, sarando a nossa terra, e Ele então leva o coração do rei
aonde for necessário, para que nós possamos desfrutar das bênçãos de Deus. Conforme diz lá Provérbios 21:1. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá.